Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Me chamo Bruno Azevedo. Vou fazer um vídeo aqui rapidinho, complementando aí o vídeo que eu fiz falando sobre xarope e em relação à fermentação, ok? Um inscrito me fez uma pergunta aí hoje, perguntando assim: Bruno, meu xarope fermentou, posso dar para o enxame? A resposta é não, né? Xarope fermentado a gente não dá para o enxame. E esse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre como evitar do xarope fermentar. Eu já falei um pouco sobre isso naquele vídeo e esse aqui vai ser só para complementar as informações, ok? Então lá naquele vídeo eu bati bastante na tecla de saber ver a necessidade real do seu enxame, se ele necessita ou não de alimentação e a quantidade também. Né? Por exemplo, quando você fornece xarope para sua abelha nativa e ela, por algum motivo, ela não consome toda aquela quantidade e um dia depois você abre a caixa, ainda tem ali xarope, às vezes 2 dias depois ainda tem xarope, então assim, é um sinal que você está colocando muito. E quando isso acontece, normalmente ocorre a fermentação e aí aquele alimentador já está meio que contaminado ali com as leveduras, então próxima vez que você coloca o xarope ele tende a fermentar mais rápido. Eu abordei esse tema aí melhor no outro vídeo, que eu gravei aí há mais ou menos 1 ou 2 semanas atrás, né? Mas nesse vídeo aqui eu não vou falar tanto sobre essa questão do alimentador, eu vou focar mais em como você evitar do seu xarope fermentar. Então primeiro, não coloque xarope a mais, né? Segundo, se o seu xarope já fermentou uma vez no alimentador, faça a troca dele, né? Sobre isso eu já abordei naquele outro vídeo. E um método interessante também é você aquecer um pouco o seu xarope. Não no momento de fornecer para os enxames, obviamente. Você não pode fornecer xarope quente porque você pode matar as suas abelhas, né? O xarope sempre aí em temperatura ambiente ou no máximo aí até uns 28 graus, tá? 29 graus, que é a temperatura média aí que as abelhas costumam trabalhar, né? Na verdade, o enxame costuma trabalhar um pouco acima disso, por volta dos 30 graus, mas se você fornecendo aí um xarope aí de uns 28 graus já está excelente, tá? Porém, quando você for fazer o xarope, você pode aquecer ele ali até uma temperatura de uns 65 graus mais ou menos, deixar por alguns minutos. Por que essa temperatura? Porque essa temperatura vai ser o suficiente para matar diversas leveduras ali e bactérias, tá? Da água, do açúcar, enfim, né? Dos utensílios também, mas não vai ser o suficiente para degradar e oxidar os nutrientes ali que você tem na sua mistura, né? Principalmente para quem utiliza, por exemplo, açúcar demerara ou açúcar VHP, que são açúcares que têm um pouco mais de concentração de nutrientes que também são importantes para as abelhas. Então, quando você ferve, né, o xarope, como eu vejo muita gente fazer, você acaba oxidando alguns desses nutrientes, degradando. Além disso, você gera também o HMF, tá? Que é o hidroximetilfurfural, que ele é tóxico para abelhas. Inclusive, você também não deve nunca ferver mel, porque acontece a mesma coisa, tá? Essa substância ela é tóxica para os enxames. Então, para o pessoal que gosta, por exemplo, de fazer açúcar invertido, né? Que coloca lá o limão, água, açúcar e ferve pra caramba para inverter. Eu acho uma técnica, inclusive, muito desnecessária, tá? Desculpa falar assim, de uma maneira franca, mas para mim é muito desnecessário. Algumas pessoas ensinam isso, mas eu acho meio ruim, porque você gera o HMF que é tóxico para a abelha e no final das contas você vai conseguir inverter pouco desse açúcar. Você vai inverter, sei lá, 14, 15% disso daí e você vai deixar ele um pouco tóxico e as abelhas elas conseguem fazer esse processo de inversão. Elas têm as enzimas delas. Ela só vai ter dificuldade para realizar esse processo se você fornecer xarope a mais, né? Inclusive eu falei sobre isso lá naquele outro vídeo, né? Quando você fornece muito xarope para abelha, principalmente dependendo da época do ano aí, você pode acabar sobrecarregando e elas não vão conseguir enzimar esse líquido e ele vai começar a fermentar de uma maneira errada ali dentro da colônia, né? Inclusive, como eu citei naquele vídeo, né, já tem casos aí de pessoas que me relataram que potes, inclusive já aconteceu comigo também lá no início, né, quando eu comecei a criar abelhas, aconteceu comigo também, inclusive por excesso de alimentação. Muita coisa do que eu falo aqui, gente, que eu aprendi, foi com erros mesmo, tá? Porque, cara, você pode ler o que você quiser, você pode ler o livro que você quiser sobre meliponicultura, você pode ver inúmeros vídeos, dezenas, centenas de vídeos, mas as principais coisas que você aprende nessa atividade são na prática. É com acerto e erro, tá?
perdendo colônia, infelizmente, né? Por isso que eu bato muito nessa tecla de conscientizar e de informar as pessoas, que é para evitar de que iniciantes precisem perder enxames para aprender, né? Eu falo essas coisas aqui que é para você que está me assistindo aí não precisar perder a sua colônia de Mandassaiva, a sua colônia de Jataí, por erro de manejo. Então, assiste aí o vídeo, fica ciente, né, das informações e pratique isso, tá? Porque essa semana, por exemplo, né, um inscrito aí também veio comentar comigo sobre uma Jataí dele, que estava um pouco fraca e tal. E ele falou lá que abriu ela num dia, depois abriu de novo, não sei o quê. E às vezes, esse excesso de cuidados também, que geralmente gera aí um problema para o enxame, né? Jataí é uma abelha, por exemplo, eu já falei sobre isso, né? Inclusive eu tenho um vídeo bem bacana, chama Manejo Básico de Abelha Jataí. Eu gravei, deve ter já uns 3 ou 4 anos esse vídeo, mas ele continua atual, né? Naquele vídeo eu falo, olha, a abelha jataí, ela é pouco manejo, gente, e é só quando necessário, né? Isso vale para todas as abelhas, e isso tem tudo a ver com o assunto desse vídeo, que é alimentação. A alimentação também, ela só deve ser feita quando necessária, tá? Ansiedade é inimiga da criação, a pressa é inimiga da criação. Inclusive a abelha nativa, ela ensina muito sobre essa questão da disciplina, né? E você controlar a sua ansiedade. O pessoal que principalmente a galera nova que chega na atividade, que quer sempre estar olhando o enxame, que está sempre abrindo, né? O pessoal tem uma vontade assim que todo dia, se deixar, o cara vai lá abrir a mandaçaia dele. Aí abre acetato, olha tal, mas isso é ruim para a colônia, né? A rainha ali, ela tem uma perda de feromônios, né? Acontece ali um desequilíbrio térmico também, porque a temperatura dentro da caixa é uma, fora é outra. Depois elas vão ter todo um trabalho ali para manter essa temperatura, para voltar ao normal, enfim. Então você gera ali uma série de problemas e você estressa a sua abelha, né? Toda vez que você abre a caixa, a rainha para de fazer postura. Então assim, ela demora um tempo para voltar. Então você, aos poucos, você vai definhando o seu enxame por conta de ansiedade, tá? Inclusive essa aqui é uma resposta aqui que na verdade eu nem ia falar muito disso, mas como um inscrito me mandou essa dúvida aí esses dias, falando da Jataí dele, que eu tava meio assim, meio assado, né? Então aproveitei já para falar isso também, e com certeza tem alguém que tá me assistindo aqui que tá falando, realmente eu abro demais os meus enxames, né? E isso passa, tá, gente? Depois aí de um tempo aí criando, aí... primeiro ano é normal, segundo ano mais ou menos também, mas depois de uns 3 anos criando aí, essa coisa vai baixando. Mas não esperem você ter 2, 3 anos de criação para você começar a fazer o manejo correto, pelo amor de Deus. E também não espere você perder colônias, como acontece com vários meliponicultores, para você aprender que você não deve ficar abrindo a sua caixa, tá bom? Revisão, gente, é uma vez ou outra, sei lá, cada 10, 15 dias já tá ótimo. Tudo isso que eu falei aqui é muito importante, principalmente para o pessoal iniciante. Eu acho que o pessoal mais experiente, para eles não tem muita novidade aqui, mas é importante estar sempre batendo nessa tecla para o pessoal ir se conscientizando. E por último, eu vou deixar uma última dica sobre como você evitar do seu xarope fermentar, beleza? Eu até trouxe aqui uma garrafinha para mim ilustrar o que eu vou dizer. No outro vídeo eu citei, numa fraçãozinha de segundo lá durante o vídeo, uma questão que se chama aeração, tá? A aeração do xarope. Algumas pessoas fazem isso, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o que é essa aeração, ok? Eu já vi algumas pessoas recomendando um método de você diluir o açúcar na água simplesmente chacoalhando, ok? Eu não costumo recomendar isso, principalmente para quem faz xarope frio, xarope cru, o xarope que você não aquece e não ferve. O xarope aquecido ou fervido, que as leveduras já meio que morreram ali, não tem problema. Se você tiver com sua mão limpa, o recipiente tá limpo, não tem levedura ali, não tem nada, eu acho que não vai ter tanto problema, tá? Mas quando você faz um xarope cru, que já tem as leveduras selvagens ali, que veio no açúcar, que veio na água, aí você faz esse movimento aqui, você está jogando oxigênio nessa mistura. Você está jogando oxigênio nesse líquido. E isso é um método que é utilizado quando a gente vai fazer hidromel, por exemplo, tá? Eu tive uma época aí, um tempo atrás, que eu estava brincando de fermentações, aí eu fiz uns vinhos aqui em casa, fiz vinho de jabuticaba, fiz vinho de morango, agora eu estava até pensando em fazer um vinho de laranja também, e eu também cheguei a fazer alguns hidroméis aqui em casa, e uma das técnicas, né, quando a gente coloca ali as leveduras e tal, e faz a mistura, que é justamente água
e mel, ou seja, água e açúcares, né? Nós fazemos justamente a oxigenação do mosto, que a gente chama, que é essa mistura de água com mel, que se faz o hidromel, que é uma bebida, né, fermentada, ela vai fermentando ali e vai gerando álcool, né? Inclusive é o que acontece também com muitos xaropes aí, né? O xarope vai fermentando, vai ficando com, inclusive até com um cheiro alcoólico, em alguns casos, dentro da colônia, a gente percebe isso quando o xarope fermenta, ok? E muitas vezes isso aqui é um fator que potencializa, tá? Não estou falando que, Bruno falou que se chacoalhar vai fermentar. Não, não é exatamente isso, gente. A fermentação ela vai depender de uma série de fatores, por exemplo, a temperatura. Por que geralmente o xarope fermenta mais na época quente do ano? Porque as leveduras, a temperatura ótima aí de funcionamento delas é justamente aí na faixa de uns 28 graus, 29 graus, acima dos 25 é o ideal para as leveduras, que é geralmente as temperaturas que nós temos nessas épocas do ano. E aí, digamos que o caboclo vai lá, ele já pega uma pet que não está muito bem aciada, a mão do cara está um pouquinho suja, ele faz isso aqui, ele coloca no enxame que já está um pouco fraco. É a receita perfeita para você estar acelerando, junto de outros fatores, como eu falei, fatores de temperatura, várias coisas vão influenciar na fermentação do xarope. Mas esse ato de chacoalhar, principalmente xarope frio, xarope cru, ele tende a acelerar esse processo de fermentação. Então, eu não recomendo você fazer isso. E se você quiser evitar mais também, uma outra técnica, aproveitando aqui, já que eu estou passando várias dicas para vocês, é fazer o xarope um pouco mais grosso, mas essa aqui é uma técnica válida mais nos períodos úmidos do ano, tá? Quando você tem aí uma mistura de muito calor e umidade, então você faz um xarope um pouco mais grosso, um pouco mais de açúcar aí, uns 70% de açúcar, ou talvez até um pouco mais. Porque quando tem muito açúcar, isso eu também aprendi, né, quando eu estava fazendo minhas experiências com hidromel, é que quando a mistura está com muito açúcar, a levedura tem dificuldade de consumir. Por isso que coisas muito doces tendem a não estragar. Quem já viu, por exemplo, brigadeiro estragando, doce de leite estragando? São coisas que demoram muito tempo para começar a estragar, justamente por quê? Por causa que é muito açúcar, tá? Então, bactérias, leveduras, têm muita dificuldade de trabalhar devido ao excesso de açúcar. Então, quando você faz um xarope mais grosso, vai ser mais difícil dele fermentar. Podem reparar que quando você faz o xarope mais líquido, ele tende a fermentar mais rápido, beleza? Então, é outra dica aí para vocês. E com certeza, depois que eu desligar esse vídeo, eu vou lembrar de mais coisa, porque é muita coisa para falar sobre os temas, né? Parece besteira, às vezes o pessoal acha que meliponicultura é simples, e realmente ela é. Mas ela é simples justamente quando a gente tem um conhecimento para ela ser simples. Porque quando você tem um conhecimento raso, ela pode se tornar uma atividade muito complicada, inclusive pode se tornar uma atividade prejudicial, inclusive ela pode não só prejudicar o meio ambiente, como pode prejudicar o seu bolso também, né? Porque você perder aí diversas colônias, eu acho que não tem nada de bacana, nem para você, nem para o seu bolso, nem para o meio ambiente, que é o mais importante. Então ninguém ganha nada quando um enxame morre, tá? E é por isso que eu faço esse tipo de vídeo aqui. Eu sempre tento trazer esse viés preservacionista aqui para o canal, beleza, pessoal? Eu sou apaixonado por meio ambiente, eu trabalho com animais não é à toa, né? Eu gosto de abelha, eu gosto de bicho, eu sempre tive animais em casa e sempre gostei também de ter minhas plantas. Por exemplo, ali, ó, ali é um pé de pitaia enorme, né? Que vocês estão vendo ali na parede. Ali embaixo tem mais umas caixinhas ali, tem tubuna, tem mandaçaia, aqui tem uma tubuna. Aqui embaixo tem uma jataizinha que eu, inclusive, dei uma amassadinha aqui no pito. Coitadinha. Aqui, ó. Vocês vão dar pra ver aqui, tem uma caixinha de jataí. Ai. E é isso, gente, tá? Eu vivo o que eu acredito, tá certo? E é isso aí. Beleza, pessoal? Então, vamos cuidar das nossas abelhinhas aí. Agora estamos no inverno, tá certo? É um período meio complicadinho aí do ano, né? Inclusive aqui vai mais uma dica que eu acho que eu já falei no outro vídeo lá também, mas quando estiverem dias frios, não alimente o seu enxame, principalmente se a temperatura estiver abaixo ali dos 16 graus, 15 graus, nem pensar. Você não abre a caixa nem para alimentar quando tiver nessa temperatura. O ideal é abrir o seu enxame para manejo só em temperaturas ali por volta dos 25 graus, tá bom, gente? 25 graus para cima, beleza? Dias quentes. E no inverno a gente tem dias quentes. Hoje, por exemplo, aqui em São Paulo,
Então, um dia de céu azul, tá um dia bonito. Hoje eu poderia fazer manejo aqui nas caixas, inclusive eu fiz em algumas, coloquei aqui um pouco de pólen e tal. Mas nos dias de frio vocês evitem manejo. Se for um caso de extrema necessidade, Bruno, o enxame tá sem mel, se eu não alimentar ele vai morrer de fome, eu tô vendo aqui a abelha tá sem pólen, já tá... Nesse caso, você vai pegar o seu enxame, você vai colocá-lo dentro da sua casa e você vai abrir para alimentar. O alimentador está no cantinho X da caixa, abre esse cantinho, despeja ali o xaropinho, aproveita, já dá uma, deixa ele meio morno ali, na casa dos 27 graus, 28 graus, fornece para o enxame e tá ótimo. Depois já devolve o enxame para o lugar. E faça isso num quarto sem corrente de vento, num cômodo da sua casa que a temperatura esteja por volta dos 25 graus, tá bom? Tem gente que tem aí ar-condicionado, por exemplo, coloca numa temperatura bacana e você vai lá para alimentar o seu enxame. Faça isso de preferência à noite, com as luzes apagadas, e aí você usa uma luz vermelha. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre isso há muito tempo atrás. O pessoal que é inscrito mais antigo sabe disso. Procura aí Bruno Azevedo Luz Vermelha, que vocês vão ver pelo menos umas 2 ou 3 transferências de enxames que eu fiz à noite usando luz vermelha dentro de casa. Essa luz vermelha, ela não serve só para transferências. Ela serve também para esse tipo de manejo. Uma alimentação, por exemplo. Está muito frio, preciso alimentar o enxame. Coloca num quarto, um quarto que não pegue vento, um quarto que está numa temperatura maior do que fora de casa. E aí eu faço a alimentação. Ou você pode até mesmo fazer durante o dia, tá? Faz durante o dia, se sair alguma abelha dentro da sua casa, depois apaga as luzes para elas não ficarem batendo nas lâmpadas, abre uma janela e deixa elas saírem, tá? Mas não faça nunca fora, naquela temperatura fria, batendo vento, porque vai ser muito ruim pro seu enxame. Cara, aqui eu já tô lembrando aqui de falar de umidade também, de um monte de coisa, cara. Se deixar, eu fico falando aqui, vou falando, o vídeo dá 5 horas. Então vou parar de falar. Já dei muita dica também hoje, por hoje acho que tá bom aí, pessoal. Beleza? Então deixa o like aí, tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente. Deixa o seu comentário aí. Inclusive esse vídeo surgiu de uma dúvida de uma pessoa, tá? De um inscrito aqui do canal. Se você tem dúvidas, pergunte aqui. Aqui é o lugar de você perguntar. Percebo que muita gente me procura no meu Facebook, no meu Instagram, no meu WhatsApp para fazer pergunta. E essas mídias é mais para trabalho, gente. O meu WhatsApp, por exemplo, é mais para consultoria, para quem quiser algo mais particular. Porque eu já ajudei muita gente. Cara, eu nem sei quantos. Acho que centenas ou milhares de meliponicultores. Diretamente, tá? Através dos vídeos aqui, com certeza, alguns milhares, né? Só de inscritos aí, são quase 12 mil. Mas eu digo assim, particularmente, um por um, é muito difícil hoje eu conseguir, porque é bastante gente que me manda dúvida. E se eu parar para responder todo mundo, eu tenho muita dificuldade de fazer as minhas coisas, tá bom? Então, geralmente, minhas mídias tal, eu deixo mais para negócio, quem quer comprar atrativo. Agora também, por exemplo, que eu voltei a vender mel tal, é para essas coisas. Ou para consultoria particular também. Para dúvidas, é aqui no YouTube, tá? Então eu peço para vocês comentarem aqui, e aí depois eu vejo, inclusive eu já fiz isso um tempo atrás, eu até tive aqui um quadro aqui do canal, né, o Respondendo Dúvidas aí, mas depois eu acabei parando porque eu vi que o pessoal fazia pergunta em tudo que é vídeo. Então, né, continuem fazendo suas perguntas e aí eu vou selecionando, mas perguntem aqui no YouTube, beleza, pessoal? Minhas mídias sociais eu deixo mais para negócios, ou para amigos, ou família, esse tipo de coisa, tá? Outro dia eu tava até tentando falar com a minha mãe aí no celular, tava tendo dificuldade justamente por estar recebendo muita mensagem. Então, as mídias eu deixo para coisas mais profissionais, ou mais urgentes, mais familiares, mais de amigos. E aqui no YouTube é o lugar de fazerem perguntas, ok? Então já falei pra caramba, já fui muito redundante aqui, né? Já deu pra entender. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos aí. Espero que tenham gostado do conteúdo desse vídeo, tá? Toda semana eu procuro trazer pelo menos um aí, videozinho, né? Falando sobre algum tema aí da meliponicultura. Então, quem não foi inscrito, se inscreve. Quem for inscrito, ativa o sininho para você ficar ciente dos próximos vídeos. Porque tem gente que não ativa. Então, mesmo que seja inscrito, o YouTube não avisa vocês, tá? Que eu postei vídeo novo, beleza? Então é isso. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima, beleza?